suas Bíblias. Segunda Reis. Deitado. Capítulo 5. Segunda Reis. Capítulo 5. A gente vamos ler do 1 ao 14, amém? Glória a Deus, aleluias. Todos encontraram? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E da terra de Israel levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures das suas lepras. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos, liberte que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à parte da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o seu lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne do menino, e ficou purificado. Amém. Então a palavra, irmão, diz que Naamã era um homem muito poderoso, sabe? Todo o pessoal da Síria via ele como um grande herói de guerra. Só que atrás desse grande homem, desse grande herói de guerra, havia um homem leproso, né? Um homem muito orgulhoso, que Deus resolveu pegar ele para mostrar a glória de Deus, né? E diz que ele levaram uma menina israelita como escrava para a terra de Síria. E essa moça, ela era escrava era esposa de Naamã. E chegando ela, Deus tocou no coração dela e ela falou: se Naamã conhecesse o profeta Israel, que morava em Samaria, ela seria curada dessa lepra. Então a esposa chegou a Naamã e falou: assim diz a menina, se você conhecer o profeta de Israel, o profeta Eliseu, você vai ser curado dessa lepra. Então, logo que ele ouviu isso, todo mundo gosta de até da sua cura, ele pegou a sua caravana e escreveu uma carta para o rei de Israel, porque era do costume deles avisar que estava chegado. E na hora que o rei recebe essa carta, ele pensa que Naamã está querendo guerra, está querendo confrontar com ele. Só que Eliseu, como era profeta de Deus, sabia que passava, falou: não, rei, se acalma, deixe ele chegar, que é para mostrar que Israel ainda há profeta. Quando Naamã chega àquela cidade de Samaria, atrás do seu milagre, é nessa hora que começa a aparecer os gigantes na vida de Naamã para querer atrapalhar que ele conseguisse a sua bênção. Bem assim é na minha e na sua vida. Toda vez que a gente vai atrás de um objetivo, atrás de uma cura, de uma renovação, sempre vai aparecer gigantes na nossa vida. E
E a gente tem que saber derrubar esse gigante, porque se a gente não derrubar o gigante, a gente não chega na vitória, porque sempre vai ter alguém para se levantar contra a gente, para querer impedir. Então, apareceram vários gigantes nesse processo para ele alcançar a cura da lepra. Qual foi o primeiro gigante que apareceu na vida de Naamã? Ele achava que era tudo segundo a vontade dele. É igual na nossa vida, às vezes a gente quer uma coisa, pensa que é tudo do nosso jeito. Eu vou lá na igreja, vou pedir uma oração, vou fazer isso e vou ser curado. Não é assim. Naamã, quando ele saiu lá da Síria, ele já veio pensando: eu vou lá, chego lá, chamo o profeta Eliseu, ele vai fazer uma oração, vai invocar o Deus dele e vou ser curado. Então, irmãos, não é simples assim, não é do jeito que a gente quer. Quando Eliseu olhou e falou para ele assim: irmãos, você vai ter que mergulhar 7 vezes, ele sim. Então ele tinha esse gigante na vida dele, achar que é tudo segundo a vontade dele. E não, é segundo a vontade de Deus. Quando a palavra, a gente fala a palavra milagre, irmãos, é que Deus tem que entrar com providência, Ele tem que ter misericórdia de nós, porque milagre é uma palavra muito forte, não é coisa que você, o pastor, alguém pode fazer. Milagre é só depender da vontade de Deus. Então, o primeiro gigante que ele venceu era esse, é esquecer que era da vontade dele, e não era da vontade de Deus. Aí vem o segundo gigante da vida de Naamã, que era o quê? Era o orgulho. Naamã era um homem muito orgulhoso, ele se achava o homem mais poderoso da Síria, ele era rei, só considerava um rei, porque sempre derrotado, sempre conseguia vencer todas as pessoas que vinham contra ele. Então ele era muito orgulhoso, e quando Elisa falou assim: vai ter que mergulhar nesse rio Jordão, que era um dos rios mais imundos de Israel, ele falou assim: quem sou eu para entrar nesse rio? Lá onde eu moro tem tantos rios melhores, e eu preciso mergulhar nesse aqui para ser curado. Então ele era muito orgulhoso, ele não queria, então ele quase perdeu a sua bênção por não mergulhar. Às vezes, irmãos, a gente chega num lugar e o irmão lá do fundo, sabe porque está meio agitado, chega para você para entregar uma profecia, você faz menos caos, você menospreza ele, por quê? Porque ele não está gravado. Ele está com paletó, ele não é um pastor, mas Deus, irmão, ele usa quem ele quer. Glória a Deus! Aleluia! A pessoa põe seu joelho no chão, ora, jejua, vem todo preparado para entregar aquilo para você, você finge que nem escuta. Para ele, para você, se não for alguém, um pastor, alguém que você conheça, você nem dá ouvidos. E é nessas horas, irmãos, que a gente perde a nossa bênção, porque é verdade. Ele tocou no coração daquela pessoa: levanta e fala com aquela pessoa, a pessoa se levanta, vai lá e te entrega, e você fala: ixi, quem é essa pessoa para falar comigo? Então, irmãos, é claro que às vezes a gente, quando está na igreja, a gente tem que aprender a discernir também o que é de Deus e que não é, porque vários vão vir para você falar coisas que você fala: não, isso sinceramente não. Então, fala como sempre o pastor falando, com 2 sacolas, uma aberta e uma fechada. Deus. O que não for de Deus, você vê que não for da vontade de Deus, põe nessa sacola, deixa por ali mesmo. Agora que você vê, te serviu, que serve para você alguma coisa, guarda na sua sacola e vai te servir. Então, o primeiro gigante nós era achar da vontade, o segundo gigante era perder esse orgulho. O terceiro gigante, irmãos, é você achar que a toda obra tem que existir um valor seu e não a misericórdia de Deus. Tipo, eu preciso do milagre, vai depender de mim. Naamã achava que para ele conseguir a vitória era tipo uma coisa difícil. Ao chegar lá, o profeta vai mandar eu fazer uma coisa difícil, que eu vou fazer e eu vou conseguir a vitória. Ele queria se glorificar e não glorificar Deus. Por isso que Naamã colocou uma coisa simples: só você está 7 mergulhos e está salvo. Ele não queria isso, ele queria uma coisa difícil para dizer. Tipo, às vezes a pessoa fala: eu vou fazer um jejum de 40 dias e você receber a minha vitória. Não é, irmãos, por valores que Deus te dá o milagre da misericórdia. Deus, ele te dá o milagre da misericórdia pela vontade dele, quando ele vê que você é merecedor. Às vezes a gente chega na igreja e fala: eu estou há quanto tempo que não recebo a minha bênção? A irmã ali chegou ontem e já recebeu a sua vitória. Por quê? Eu acho que Deus, ele fica lá no seu campo presente, sempre anotando tudo que você faz. Sempre ali passa: olha, aquela irmã já está merecedora de uma bênção. E quando aquela irmã ela pede, ela fala: Deus, eu preciso de um milagre, ele fala: opa, já está na hora de eu dar a bênção dela. Então, por isso que às vezes o irmão recebe a bênção primeiro que você. Por quê? Porque ele já fez o preço. Então,
Orar, jejuar, ajuda na sua bênção, ajuda, antecipa. É claro que você fazer coisa errada, é claro, vai atrasar. Talvez Deus já está quase para entregar a sua bênção, aí você começa a dar por caminhos errados. Então a sua bênção vai lá para trás. E qual, irmãos, era o quarto gigante, irmãos, que atrapalhava Naamã de alcançar o milagre? Naamã, ele achava que o poder de Deus estava nas coisas, ele achava que o rio Jordão é para ele. Eu mergulhando nesse rio, eu vou estar salvo. Irmãos, não é as coisas que têm poder, irmãos. Às vezes você entra no lugar e você vê lá sal com alho, fechadura na porta, pé de coelho. Nada disso tem poder, irmão. O que tem poder é a fé que a gente coloca em Deus. Às vezes a gente vai chegar a Deus, o irmão fala assim: pô, eu ouvi falar que isso aqui cura, isso aqui na minha empresa mesmo, o pessoal não é de igreja, você chega lá, eles estão lavando com sal, você vê alho no meu. Eu falei para eles: para com isso e bota o seu joelho para ver se não resolve. O poder, meu, está nas coisas que a gente pede de Deus, é a fé e obediência que a gente coloca em Deus. A partir do momento que você crê que somente Ele pode resolver o seu problema, irmão, Ele vai atender o seu pedido, a sua oração. Porque é fácil, irmãos, você acreditar que sal, eles sempre acreditam. O meu chefe mesmo, ele sempre, quando eu começo a falar do amor de Deus, ele sempre me questiona, sabe? Eu não sei se ele é espírito ou alguma coisa, mas a gente não pode deixar para trás, a gente tem que insistir. E sempre que eles falarem, a gente tem que saber conversar, irmão, porque eu demorei um pouco para aceitar Jesus, porque eu sempre virar crente, porque as pessoas não sabiam, sabe, explicar o amor de Deus. Os meus ensinos eram tudo evangélicos. Às vezes, minha mãe, ela sempre foi muito católica, ela tinha muitos santos. Aí, eles chegavam a falar para mim e falavam assim: ixi, aquela santa de barro. Aquilo me irritava, irmãos, porque ele estava fazendo coisa que não agradava a minha mãe, e ninguém gosta que trata mal sua mãe. Minha mãe, ela tinha a imagem do Papa, ele falava aquilo lá só Papa. Então, a gente tem que saber, irmãos, falar com as pessoas que não são, para a gente ganhar elas para a gente. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é que eu não sei qual é o gigante que tem atrapalhado a vida de cada um, irmãos. Eu só sei que eu não sei qual é o gigante que tem impedido, sabe, a gente de alcançar as suas bênçãos. Eu só sei que Deus, ele manda falar que bota suas orações em Deus, tenha fé em Deus que Ele vai resolver a cada pedido do seu coração. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, logo sempre. Irmão, se for de alguém que sai do vermelho, placa aí, veio, tire lá da frente da garagem da pessoa, em nome de Jesus. Então diga para o teu irmão, fala assim para ele: meu irmão, é o Senhor que vai preparar o caminho no deserto e rios no ermo. Diga: rios no ermo. É tão interessante que a passagem de Naamã, ela nos traz algo maravilhoso. Coloca isso no teu coração. Às vezes as pessoas só te conhecem no seu exterior, mas não sabem como está aqui dentro. Talvez a armadura, talvez a roupa que Naamã usava, ele nunca demonstrou que ele era leproso, mas ele era um homem com. E hoje o Senhor coloca no meu coração a dizer para você, nessa noite: talvez as pessoas não conheçam o que está aí dentro e tem te julgado, mas o nome do Senhor é de ser glorificado na tua vida. Enquanto ele pregava, Deus dizia assim: fala para o meu filho que eu ia como um cadeado, como se tivesse fechado e jogado a chave fora. E você às vezes se pergunta: por quê? O que aconteceu? E hoje o Senhor está dizendo: Ele devolve a chave na tua mão. E o papai está dizendo assim: eu vou resgatar os valores. Deus vai colocar nas tuas mãos, vai ser algo tão lindo. E o papai ainda dizia assim: você não vai chorar mais.
Você não demonstra. As pessoas perguntam como está, e você está tudo bem, mas dói. É tão difícil quando você começa algo e não consegue até o final. Mas hoje o Senhor está dizendo, estava fechado, mas o Senhor te dá a chave. Não vai precisar quebrar, roubar, nem nada. E eu vejo como papéis do Senhor mexendo. Está tudo bloqueado. Ai, João, me devolve, me interessai. Mas o Senhor está dizendo, Ele é o teu advogado, Ele é o teu justo juiz. Se for puxar e olhar, você vai dizer, não tenho condições de retomar. Não tenho, porque está muito alto. Mas eu profetizo hoje em nome de Jesus, que o Senhor, Ele entra junto contigo nessa peleja. E o papai manda dizer, em lugar de vergonha vai ter dupla honra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.